Chega de nãos na sua vida, aqui é sim, sim, dá pra aprender, sim, é pouco tempo e sim é divertido. Vem com a gente, carecas de saber! E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades e hoje vamos tratar aí de um tema que é muito polêmico e que justamente por ser polêmico ele está na lista dos top 10 temas possíveis para a redação do Enem desse ano, que é a questão do Estatuto do Desarmamento. Olha só, né? Lá em 2003, né, há praticamente 13 anos aí no passado, houve um projeto de lei que foi aprovado, né, dentro do Congresso Nacional, que foi a Lei do Desarmamento. Bom, essa Lei do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, ela passou a restringir o uso, né, o porte e a posse de armas para a população em geral. Então, houve até uma campanha muito grande na época para que as pessoas entregassem as suas armas, né, e haviam ali, né, muitas expectativas com relação ao fato de que, diminuindo a circulação de armas entre a população brasileira, ia haver uma grande redução, né, do número de assassinatos, de homicídios aí também. Ou seja, era uma medida em prol da diminuição da violência no país. Bom, a partir dessa lei, ficava restrito, então, o porte de armas, o uso, para apenas as categorias relacionadas aí à área de segurança. E isso a partir de vários procedimentos aí bastante burocráticos também, para a pessoa poder ter acesso à arma. Via de regra, por exemplo, né, o pessoal que trabalha com segurança privado, não é todo e qualquer um que possa ter o porte da arma, né? Então, geralmente, somente algumas categorias profissionais e ainda com muitas restrições. Bom, o que há hoje e por que esse tema se torna muito polêmico? Em 2012, né, um grupo de deputados federais lançou um novo projeto de lei, né? Então, um projeto de lei que vem com a proposta contrária à do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, essa nova proposta de 2012 e que vem sendo discutida no Congresso Nacional, ela pensa, né, propõe a revogação do chamado Estatuto do Desarmamento. Bom, sendo assim, né, caindo o Estatuto, criam-se novas regras com relação ao porte e à posse de armas. E aí, quais seriam os requisitos? Os requisitos voltariam a ser a ideia de que qualquer cidadão brasileiro poderia ter porte de armas desde que tivesse, né, acima dos 21 anos. Então, você tendo 21 anos, você poderia ir a uma loja de caça e pesca e ali adquirir uma arma de fogo, mas aí a questão da posse é uma questão, existe uma regra, questão do porte, você tem outras regras. Para você poder usar, né, portar essa arma, você teria que passar aí por um teste de aptidão técnico e psicológico para verificar se você sabe usar aquela arma de fogo, se você tem, né, aptidão, capacidade psicológica para lidar com a situação que envolve a arma. Ok? Bom, um outro requisito aí que está sendo apontado é a questão dos antecedentes criminais. Então, obviamente, uma pessoa que já tivesse passagem aí pelo sistema jurídico não poderia comprar aquela arma. Bom, aí você tem alguns termos que são técnicos. Vamos entrar agora numa questão aí do pró e contra, o porquê que esse tema ele se torna polêmico e assunto para o seu vestibular. Bom, olha só então, vamos colocar aqui alguns pontos aqui, né, e contrapontos com relação a essa nova proposta, a proposta do fim do Estatuto do Desarmamento. Então, aqueles grupos que são a favor da nova proposta, eles vão usar principalmente quais argumentos? Então, um principal argumento de quem é a favor da proposta, né, do rearmamento da população está ligado à questão do direito de autodefesa. Esse é um princípio, né, do direito, né, que está associado a, olha só, um cara que você vai ver lá nas suas aulas de sociologia, de filosofia, que é o John Locke, né, que é o chamado pai do liberalismo político. O John Locke, ele vai colocar, entre outras coisas,
a ideia de que o Estado ele deveria ser a representação da vontade popular, a ideia de que o povo tem poder, aquilo tudo que vai se materializar lá na Revolução Francesa, por volta de 1789, já vai ser trazido no pensamento de John Locke lá nos anos de 1600 e alguma coisa. Bom, esse iluminista, né, ele que vai escrever bastante a respeito da ideia do direito, né, do contrato social, né, do período contemporâneo, ele vai dizer também a ideia de que, olha só, o poder emana do povo, mas o povo é formado por indivíduos. E mesmo o poder, né, constituído no Estado, quando o governante não representa devidamente os seus representados, o povo tem o direito, a autoridade de ir lá e tirar o governante do poder. Ou seja, ele vai prescrever lá no contrato social dele a ideia de que o povo tem o conjunto dos indivíduos tem o direito de se manifestar, o direito de fazer revolução e mudar a ordem política. Mas dentro dessa lógica, né, ele está dizendo também que o monopólio da violência não é exclusivo do Estado. Não existe um monopólio da violência. De que a violência ela é um elemento que permeia a sociedade, que, claro, ele deve ser contido, né, dentro das regras jurídicas. No entanto, como o poder emana principalmente do indivíduo, esse indivíduo ele tem necessariamente o direito de se defender quando necessário. E, para isso, também o uso das armas. Então, veja bem, esse é um argumento que os norte-americanos levam, né, mais a fundo, e até por isso, nos Estados Unidos, há, né, consolidado a ideia de que o cidadão ele tem o direito ao porte à arma, devido à questão do direito de autodefesa. Bom, outra questão que é trazida aqui no grupo de quem é a favor do rearmamento são alguns dados que mostram uma certa ineficiência desse estatuto. Por quê? Porque o que se coloca aí é que em 2003, lá no ano em que foi implementado o estatuto, havia mais ou menos por ano 51 mil homicídios, né? O fechamento aí de uma média aí de homicídios por ano. E aí, no ano de 2012, que é o ano que foi construída a nova proposta, você tinha uma média de 56 mil homicídios no Brasil. Bom, significa então que aumentou o número de homicídios nesse tempo, o que, de alguma maneira, para esse grupo que é a favor do rearmamento, justifica que o estatuto não foi efetivo, não teve eficiência. Tudo bem? Bom, vamos agora para alguns pontos que são defendidos por aqueles que querem a manutenção do Estatuto do Desarmamento e, portanto, são contrários a essa nova proposta. Você tem, por exemplo, uma questão que é colocada, que é o estímulo ao uso de armas. Então, para quem é contrário à nova proposta, essa nova proposta geraria um estímulo para que mais pessoas comprassem, adquirissem, usassem armas, e isso criaria mais situações de violência, né? Bom, o outro dado que é apresentado aqui também vem do IPEA, né, do Instituto de Pesquisas Econômicas aí aplicadas, que vai afirmar o seguinte, que para cada homicídio que é evitado, você tem pelo menos aí 18 armas retiradas, o que significa então que para cada conjunto de armas que você retira de circulação da sociedade, você evita, né, um conjunto de homicídios. Então, esses dados vão reforçar a tese da manutenção do Estatuto do Desarmamento. Outra questão que é levada em consideração aqui também, que está dentro dos argumentos de quem é contrário à nova proposta, é a ideia de que, ao invés de armar a população, seria aí o caso colocar políticas públicas no sentido de educar a população a favor da paz. Ou seja, né, não colocar mais arma e, ao contrário, né, estimular, fazer campanhas, criar circunstâncias para que as pessoas valorizassem mais a paz. Que, aliás, a questão dos valores é algo que a gente tem que discutir aqui. Vamos lá? Bom, esse debate sobre a questão do Estatuto do Desarmamento, se o Estatuto vai continuar, não vai continuar, se vai ter um processo de rearmamento da população ou não, tudo isso está tramitando ainda no Congresso Nacional, mas, né, o vestibular, o Enem, né, aí tem
já pensado nesse tema aí com relação à proposta de redação, né? Ele está sendo cotado como uma proposta possível para redação desse ano. E aí, quando você pensa em redação, especialmente, você tem que imaginar aí algumas questões que podem vir junto com o tema, né, que podem te dar argumentos com relação a isso. Bom, em primeiro lugar, queria levantar uma questão aqui que é quanto à legalidade das coisas e a moralidade delas. Vamos imaginar que a lei, né, a gente está discutindo aqui um projeto de lei, quer dizer, uma lei que existe, um projeto que tende a revogar essa lei existente. Então, as questões legais, elas têm um âmbito, né? Como ao longo da história aí sempre houveram leis, né, que podiam ser questionáveis do ponto de vista moral. Vamos imaginar aí uma lei bastante questionável do ponto de vista moral, que é a própria questão da escravidão. Então, durante aí alguns séculos, então o Brasil e outros países viveu o sistema de trabalho escravo, que era permitido, ele era legal, né? Era um sistema legal. Agora, do ponto de vista moral, ético, humanístico, ele era questionável, e aí uma reflexão da sociedade a respeito do tema levou a uma concepção de uma nova lei a respeito do mesmo tema. Portanto, a lei, ela sempre atende a um conjunto de pensamentos da sociedade, né? E ao conjunto das forças políticas que conseguem articular aquilo que a sociedade pensa e transformar esse pensamento, né, vamos imaginar assim, essa opinião pública numa regra nova do Estado. Ok? Então, pensar a questão do uso ou porte de armas perpassa não somente uma questão legal, pode ter a arma ou não pode ter a arma, mas a questão moral que é, eu quero ter uma arma ou não quero ter uma arma, eu entendo como legítimo matar uma pessoa ou não matar uma pessoa em nome da autodefesa, são questões que você tem que refletir na hora do vestibular e talvez se posicionar, ok? Uma outra questão também a ser levantada dentro desse tema é a questão do acesso a essas armas. Porque veja bem, saindo um pouquinho da questão exatamente das armas ou mesmo do armamento ou desarmamento, bom, outra questão para a gente discutir aqui é a questão do acesso a essas armas. Por quê? Porque até saindo um pouquinho do âmbito da discussão sobre armas, né, propriamente dito, como um produto disposto ao mercado, mas qualquer outro produto, né, disposto no mercado, ele pode ser acessado de formas legalizadas ou de formas ilegais. É como você imaginar, um calçado que entra no mercado nacional, mas que ele veio importado e aí ele, né, vai ter agregação de valor pela taxa alfandegária, ele vai ter o valor pela nota fiscal, por todo o processo da legalização desse produto, e você vai comprá-lo com nota fiscal, né, com algumas garantias legais, né, dentro da lei. No entanto, né, você vai ter um valor maior para tudo isso. Ou você pode acessar o mesmo objeto, né, que entrou de uma maneira ilegal no mercado nacional e que, portanto, não tem a agregação de valor referente a todo o processo que envolve impostos e nota fiscal e tudo mais. E, né, você tem aí o benefício de tê-lo mais barato, mas você tem o ônus de estar consumindo um produto que está furando o sistema legal do país. Bom, e pode ser penalizado por isso de alguma maneira. Então, de novo, essa circunstância aqui da aquisição de um produto no mercado, ela perpassa a questão também da moral, de uma escolha pessoal a respeito, né, de adquirir ou não certo produto, de maneira legal ou não. Vamos imaginar que o estatuto de fato caia e que esse novo projeto de lei se torne lei de fato, e aí então, com certeza, você vai ter uma recuperação do mercado legal de armas, que vai incluir, entre outras coisas, todos os processos de cobrança de impostos, nota fiscal, como qualquer outro produto disposto no mercado. Além do que, o porte e a posse vão depender também daqueles requisitos já colocados. Né, testes de aptidão técnica e psicológica, tudo isso tem um custo. Então, você ter o objeto arma e portá-lo
vai depender de um conjunto de legalidades, né? Um conjunto de certificações. Então, quem é que vai ter acesso dessa maneira legalizada, né? Envolve não só uma questão, né, da moral e da escolha, como também uma questão de acesso econômico, porque, obviamente, né, que isso aí vai ser mais caro do que, por exemplo, você conseguir uma arma de forma ilegal, sem registro, sem ter que passar pelos testes de aptidão ou qualquer outro tipo de regulamentação pública a respeito desse porte. Bom, de novo a gente coloca aqui um tema que envolve segurança pública. Então, segundo esse novo modelo, essa nova lei, você tem uma possibilidade, um número maior de cidadãos ter acesso a armas, porém, né, é discutível quais, né, camadas da população terão acesso às armas ou conforme procedimentos legalizados ou não legalizados. Esse é um tema que você tem que trabalhar aí numa questão de vestibular. Bom, outra questão também envolve, em contraposição à questão lá do direito de autodefesa, a atuação da segurança pública, né, que é hoje muito discutida, né? Então, quando a gente fala de segurança pública, imagina a polícia que toma conta aí no seu município, do seu estado, e qual que é o âmbito da atuação dela, onde tanto ela consegue atuar, como que está, né, a estrutura do sistema público de defesa, né, é suficiente, atende a população, consegue estabelecer segurança efetiva. Tudo isso é questionável. E mesmo quando a gente coloca a questão dessa atuação em âmbito urbano ou rural, você tem fortes diferenças. Vamos colocar um exemplo aí hipotético, né? Uma família que está sofrendo de uma violência, de um assalto ali, ou algo parecido, numa fazenda a 50 quilômetros da cidade. Será que essa família não tem o direito de autodefesa, uma vez que o Estado está ausente no lugar, né, na regionalidade onde ela está, né? Será que essa família não teria ali também o direito de poder portar a arma para poder se defender do bandido? Então, são questões que vêm, né, dentro do escopo dessa discussão com relação ao desarmamento, né? Qual é o tamanho, né, a extensão da atuação da segurança pública, né, e contrapartida, né, como que são as diferenças do espaço urbano e rural, né? Ao mesmo tempo que essa família está mais vulnerável, porque ela está longe das estruturas de segurança, ela também está isolada e está tendo menos contato com outras populações, o que, de alguma maneira, restringe as possibilidades desse embate com outras pessoas vir a acontecer. Ao contrário, numa população urbana que está, né, numa área concentrada de população, onde os conflitos eles são mais eminentes, né, e podem ocorrer com mais frequência. Então, esse é um debate que pode ser trazido junto desse tema. E para finalizar, uma questão que envolve mercado internacional. Bom, imaginando que essa proposta venha a movimentar o mercado de armas, né, então a nova proposta com uma legalização, imaginando que um número maior de pessoas venha a comprar, adquirir as suas armas para porte individual, você tem, portanto, aí um aquecimento do mercado de comércio de armas e também do mercado de produção de armas. Bom, e aí esse mercado ele tem âmbito nacional e internacional. Então é discutível também a questão, né, quais são as forças que atuam e que têm interesse para que o Estatuto do Desarmamento de fato caia, né? Será que isso também não tem a ver com relações de mercado? Quais países são os grandes produtores de armas no mundo? Para quem que eles vendem a sua produção bélica, né? Então aí é importante apontar, por exemplo, o papel da Rússia ou dos Estados Unidos, né, que aí com as suas heranças de estrutura industrial bélica ligados à Guerra Fria e que são grandes produtores até hoje. Então, a Rússia, por exemplo, tem o seu segundo produto de exportação, né, as armas. Então, os Estados Unidos também vende arma para muitos outros países. O quanto dessas armas é vendido de forma legal e quanto dessas armas é vendido também de forma ilegal.
Tudo isso é um questionamento que a gente precisa colocar aí, né, dentro desse debate. Por quê? Porque apesar de ser uma lei de âmbito nacional, ela repercute, né, um contexto mundial. Né, um contexto mundial que envolve questões morais, questões de acesso de população, questão de conflitos, tudo isso está dentro desse tema. Mas eu justamente deixo aberto para que você pense a respeito de tudo isso, né, e faça aí uma boa redação na sua prova de vestibular. Tudo bem, minha gente? Então, ficamos por aqui para a aula de hoje. Um grande abraço.